tudo bom? Vou explicar nesse vídeo raiz quadrada, operações com raiz quadrada, as raízes no geral, no âmbito geral, e as propriedades da potência e da raiz, tá? Vamos então começando a falar o que seria uma raiz quadrada. Bem, aquela inicial, aquele pensamento inicial, né? Da multiplicação de dois números. Ou seja, eu sei que 1 vezes 1 é 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. E assim sucessivamente, ao infinito e além. Mas como é que a gente faz a decomposição? No caso, a fatoração. Por fatoração. Porque vai existir números que a gente não vai conseguir extrair a raiz quadrada de uma maneira tão visual. Como, por exemplo, a raiz quadrada de 324. Eu posso ir nessa lista que eu fiz aqui em cima infinitamente até chegar num resultado 324, então extrair a raiz quadrada dele. Mas, para eu evitar esse meu serviço, eu vou utilizar da fatoração para facilitar para encurtar esse meu caminho, tá? Então, como é que a gente vai conseguir chegar em dois números multiplicados entre eles que dê 324 pelo método da fatoração? Bem, a gente vai utilizar da fatoração por números primos. E os números primos, a gente sabe alguns de cor, né? Números primos. Lembrando que os números primos são aqueles que só têm dois divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Quais são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7. Esses são os mais importantes, tá? Vamos utilizar, então, do 324 e decompor ele em números primos. E vamos ver quanto é que vai dar. Bem, eu sei que dá para dividir por 2. Isso vai dar... Aqui vai dar 16 e aqui vai dar 1. 2. Daí a gente utiliza do mesmo número primo para continuar dividindo. Aqui vai dar 8 e aqui vai dar 1. Será que eu ainda consigo dividir por 2? Não, né? Então eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 27. Aqui dá ainda por 3. 9, 3, 3, 3 e 1. Como a raiz é uma raiz quadrada, né? Que a gente está falando, do 324, a gente vai agrupar essa fatoração que a gente fez agora em duplas, tá? Então, a gente vai fazer duplas. Duplas de 2, duplas de 3. Tá? A duplinha é sempre em cima. E agora, o que a gente vai fazer? Vai colocar todos esses números dentro da minha raiz. Vai ficar, então, raiz quadrada de uma duplinha de 2, uma duplinha de 3 e uma duplinha de 3 de novo. Agora a gente vai fechar essa raiz e vai cortar todos os termos que possuem duplas. No caso, quem é que possui dupla? Esse e esse. Todos possuem duplas. Se todos possuem duplas, a minha raiz, ela vai ir embora. Ela vai ser descartada. Ou seja, todos os meus números que possuem duplas, eles vão para fora da raiz. Como não vai ter mais nenhuma dupla dentro da raiz, a raiz se cancela. Foi o que eu fiz aqui. Ela se cancela. Então, vai ficar só os números normais mesmo, sem as duplas. 3 vezes 2 e depois vezes 3. 2 vezes 3, depois vezes 3. Tanto faz a ordem. 2 vezes 3, eu sei que é 6. Então, 6, depois vezes 3. 6 vezes 3, 18. Então, eu acabo de chegar no meu resultado. Então, eu sei que 18 vezes 18 vai dar
324. Então, a minha raiz de 324, minha raiz quadrada de 324 é igual a 18. Tá? Essa foi a explicação de raiz quadrada. Vamos ver algumas operações com a raiz quadrada? A operação de adição. Quando eu tenho duas raízes iguais, por exemplo, raiz de 3 mais raiz de 3. Aqui, como eu tenho essa parte, a parte da raiz igual, eu vou manter elas. E eu somo só o número que está na frente da raiz. No caso, tenho 1 escondido aqui nelas. Então, é 1 mais 1, que vai dar 2. Então, 2 raiz de 3, tá? Se fosse alguma outra, por exemplo, 3 raiz de 3 mais 7 raiz de 3, a gente vai manter a parte da raiz, vamos manter essa parte da raiz, raiz de 3, e somar apenas os números, tá? Que no caso daria 10, tá? Quando a gente soma a parte da raiz. A parte dos coeficientes, né? A parte do número que está na frente da raiz. Mas quando as raízes forem diferentes, por exemplo, raiz de 3 mais raiz de 10, por exemplo, eu não somo. Porque esses números que eu escolhi, eles já estão na forma simplificada, na forma mais simples deles. Então, eu não consigo juntar esse caso aqui, porque eles estão na forma mais simples deles. Tá? Não junto, pois estão na forma mais simples. E não tem como eu somar o 10 com o 3, dando raiz de 13. Isso não existe, porque eu estou tratando de números diferentes aqui, do raiz de 3 e do raiz de 10. Então, se eu somar com raiz de 13, vai dar um número totalmente diferente do raiz de 3 mais raiz de 10. Vou pegar a calculadora aqui e ver quanto é que vale essa expressão aqui que eu fiz a nuvenzinha. Ó, raiz de 3 é um número irracional. Então, vai ser 1,73 e mais alguns outros. Mais raiz de 10. Raiz de 10 é 3,16. Se eu for somar 1,73 mais 3,16, eu vou ter, então, um valor de 4,89. Isso é a somatória dessa expressão aqui de cima, tá? E se eu fosse fazer essa minha estratégia errada de somar o 10 com o 13, não daria esse resultado, 4,89. Daria quanto? Raiz de 13 daria 3,06. Bem diferente do nosso resultado. Então, a gente tem que cuidar, porque quando a parte da raiz não for igual com a parte da outra raiz, a gente não junta. Ou a gente tenta simplificar e ver se dá para juntar. Por exemplo, aqui, ó. Raiz, esse exemplo que eu vou te mostrar. Raiz de 2 mais raiz de 8. Será que eu consigo juntar isso? Bem, o raiz de 2, ele já está na forma mais simples dele. Eu não consigo simplificar, não consigo fatorar. Mas o raiz de 8 eu consigo. Vamos lá. 8. Dá para dividir por 2, dá 4. Dá para dividir por 2 ainda. Dá 2, 2, 1. Agora eu monto duplinhas, né? Duplinha de 2 e 2 ficou sozinho. Vou colocar dentro da raiz. Raiz quadrada de 8 é igual a 2 duplinha e o 2 que sobrou. Aplicando, então, aquela regra de que quem dupla sai para fora da raiz,
o 2 saiu para fora da raiz e ficou esse outro 2, né? Então, a expressão fica 2 raiz de 2. Ó, esse 8, na verdade, pode ser escrito da seguinte forma: 2 raiz de 2. E agora eu copio esse outro cara aqui. Raiz de 2 mais. Como eles agora possuem a parte da raiz igual, eu consigo somar os coeficientes. Aqui tem 1, né? 1 mais 2 vai dar, então, o meu 3 raiz de 2, tá? Então, eu consigo somar se eu conseguir simplificar e encontrar o radical, né? A parte da raiz igual na minha forma simplificada. Que no caso é essa minha forma simplificada, tá? Qualquer dúvida é só tirar pelo WhatsApp. Beleza? Vamos ver agora as minhas raízes no geral, tá? Raízes no geral. Por exemplo, eu tenho raiz de 400, tá? Raiz de 400. Mas agora é uma raiz cúbica, tá? Eu vou ter que, ao invés de montar duplinhas, eu vou montar trios. O número que vai aqui no pé da raiz é um número que vai determinar quais os grupos que eu vou montar durante a minha fatoração. Vamos lá? 400. Vou fatorar ele, tá? Fatorando com os números primos. Dá para dividir por 2. Aqui dá 200, dá para dividir por 2, dá 100. Por 2, 50, assim sucessivamente, tá? Aqui dá por 5, 5, 5, 1. Eu quero montar trios, então eu vou escolher trios. Aqui eu tenho um trio de 2. Aqui eu tenho um 2 sozinho. E aqui eu tenho 5 e 5, que não montam um trio. Agora eu vou colocar tudo isso dentro da raiz, tá? Vamos lá. Raiz cúbica de 2 na 3 vezes 2 sozinho, 5 e 5. Quem tem trio sai para fora. Então, esse cara aqui, ele vai sair para fora, né? Vai cortar com a raiz e vai ir para fora dessa da raiz. Então, vai ficar 2, porque ele foi para fora da raiz, e o resto tudo dentro. Esse daqui, ó, se aniquilou, então ele não conta mais dentro da raiz. Então, vai ficar o 2, esse 5 e esse 5 dentro da raiz. Se eu quiser, eu posso agora multiplicar todos esses números que estão dentro da raiz para ficar mais bonito. Isso vai ficar, então, 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Vezes 5 aqui vai dar 50. Então, vai ficar 2 raiz de 50, tá? Eu posso fazer também com uma raiz na 4, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver se dá espaço aqui. Ok. Vamos ver com raiz quadrada de 1000. Raiz cúbica, tá? Ou melhor, vamos fazer raiz quarta de 1000? Vamos lá. 1000, agora vamos decompor esse número 1000. Dá por 2, aqui dá 50. Opa, 500. Dá por 2, aqui dá 250. Dá por 2, dá 125. Vamos fazer por 3? Melhor por 3. Tanto faz o expoente ali em cima, tá? Só tô mudando pra ficar mais bonito pra gente. Será que
A gente consegue simplificar ainda por 2? Não, né? Dá por 5. Por 5, que vai dar 25. 25 por 5, que dá 5, 5, 1. Agora a gente vai montar isso em triozinho. Vamos lá. Triozinho, triozinho. 2 triozinho, 5 triozinho. Agora a gente coloca tudo dentro da raiz, né? Então, raiz cúbica, né, na 3, de 2 triozinho, 5 triozinho. Como tá todo mundo dentro da raiz e todo mundo tem esse trio, eles vão sumir, né? E como tá todo mundo foi cortado pela minha raiz cúbica, a raiz não existe mais, ficando só os números que tá dentro da raiz, que no caso seria o 2 e o 5. 2 vezes 5, isso vai ser 10. Então, a raiz cúbica de 1000 vai ser 10, tá? Beleza? Agora vamos ver algumas propriedades da potência e da raiz, tá? Vamos lá. Propriedades da potência. Eu tenho um A, M, e um A na N. Eu vou somar os expoentes. Agora, eu tenho um A sobre um A na M e um A na N, tá? Eu vou manter a minha base e diminuir os meus expoentes, tá? Agora eu tenho um A com um expoente fracionário, Mn. O que acontece? Isso se transforma numa raiz, tá? Onde o N vai ser o meu pé da raiz e o meu M vai ser o expoente que está dentro da raiz, tá? Uma das propriedades aí, beleza? Vamos resolver, então, alguns exercícios disso? Continuando. Questão 4 da tua prova. Vamos aplicar, então, a nossa propriedade, onde a gente tem um expoente fracionário. Isso vai ficar raiz cúbica, né, de 8 na 2. Isso vai ficar, então, raiz cúbica de 8 vezes 8, que é 64. Agora, o que a gente faz? Vai pegar e fatorar esse 64. 64 fatorar pelos números primos. Dá por 2, dá 32, dá por 2, dá 16, dá por 2, 8. Assim até chegar no 1, tá? Agora a gente vai ter que montar triozinho, né? Porque é a raiz cúbica. Então, triozinho de 2, 2 na 3. Triozinho de 2, 2 na 3. Formando, então, dentro da raiz cúbica, raiz torta, raiz cúbica de 2 na 3 vezes 2 na 3. Como tá todo mundo em dupla, todo mundo em trio, vai cortar, então, essa minha raiz. Como tá todo mundo cortado dentro da raiz, a raiz morre. Então, ela é aniquilada. Ficando, então, 2 vezes 2, que é 4. Então, o resultado da A é 4, tá? Vamos para a próxima question. B, ainda a questão 4. Agora a letra B. Raiz quadrada de menos 4 na 2. Isso é quanto? Olha, eu sei que menos 4 ao quadrado é a mesma coisa que menos 4 vezes menos 4. Agora aqui é a regra de sinal, tá? Menos com menos
Na multiplicação, isso é mais. E agora a gente multiplica os números. 4 vezes 4, isso é 16. Agora a gente vai substituir esse valor mais 16 ou simplesmente 16, porque ele não precisa do sinal, dentro dessa raiz. Opa! Dentro dessa raiz. Então, 16 raiz quadrada. E isso aqui vai ser 4, tá? Agora C. Vamos para a letra C, que é raiz cúbica de menos 8. Tá, beleza. A gente vai decompor o 8, não o menos 8, o 8. Vamos decompor em números primos. Dá por 2, dá 4, 2, 2, 2, 1. Então, isso vai ser uma duplinha de... Opa, um trio, né? Porque é trio. Então, vai ser um trio de 2 só. E aquele menos a gente deixa ali, não mexe nele. Então, se a gente for colocar raiz cúbica de menos 2 na 3, isso vai ser o quê? Corta, corta. Ficou só o menos 2. Então, o resultado aqui vai ser menos 2, tá? Letra D. Menos a raiz quarta de 81. Vamos fazer a mesma coisa, decompor em números primos, 81, vamos dividindo. No exemplo acima, a gente já tem mais ou menos a decomposição do 81, né? Onde tá? Onde tá? Aqui, ó. Tudo isso daqui já é a decomposição do 81. Então, eu vou só imitar. 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Ele quer que a gente agrupe em quartetos. Então, aqui dá um quarteto só, né? 3 quarteto. Agora a gente joga para dentro da raiz. Menos raiz de 4 na 3 quartos. Como ele pede pra gente agrupar em quartetos, a gente conseguiu só um, né? Então, a gente pode cortar a raiz já. E aquele menos? Olha, eu só copio. Deu 3, saiu para fora e ficou com o menos ali. Então, menos 3. Esse seria a resolução da primeira. Tá? Bem, eu vou fazer esse vídeo em 2 partes, tá? Porque esse já tá 23 minutos. Mas, enfim, eu espero que tu tenha compreendido isso. Eu vou te enviar o vídeo e as anotações, tá bom? Até!